O senador Eduardo Girão subiu à tribuna em uma das primeiras sessões do ano no Senado, embora já estejamos avançados em março. Girão disse: "Quero celebrar também aqui o nosso retorno ao trabalho. Todo mundo fala que o Brasil só começa a andar após o carnaval. O carnaval passou. Nós tivemos, infelizmente, no mês de fevereiro, um mês de muito pouca produtividade no Senado da República do Brasil. Eu estou aqui desde 2019 e nunca tinha visto tamanho marasmo como o que aconteceu no mês de fevereiro." O senador apontou: "Quem é que perde com isto? Quem perde com isto é o Brasil, é o brasileiro. É você que está nessa tarde de segunda-feira, dia 10 de março, nos assistindo aqui, querendo soluções para os problemas do Brasil, querendo que a oposição se pronuncie, denuncie o que está errado, traga soluções." Girão explicou que, por não ter havido sessões, cada senador foi privado de 300 minutos em que poderia ter apresentado seus posicionamentos. Ele perguntou: quem é que ganha com isso? Quem ganha com o plenário do Senado fechado? Girão explicou quem são os beneficiários da paralisia do Senado. Quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso é o governo atual. Governo que precisa ser criticado numa democracia, pois com plenário fechado não tem crítica, e o governo Lula foi beneficiado com isso. E o STF, que está devastando a segurança jurídica do Brasil desde 2019, quando nós chegamos aqui, com o desmonte da Lava Jato, com decisões esdrúxulas, umas em cima das outras, com irresponsabilidade fiscal, com tudo que você possa imaginar, até censura. Então, para que nós pudéssemos denunciar até a censura, precisávamos do plenário do Senado, que permaneceu fechado durante o mês de fevereiro. O senador expôs uma longa lista de absurdos que vêm sendo cometidos pelo governo federal e pelo Poder Judiciário, sem que o Legislativo sequer se manifeste na tribuna. Ele exemplificou: o STF custou 39% a mais do que a realeza britânica no ano de 2024. A realeza britânica. Girão expôs absurdos do governo Lula, como a proposta de gastar bilhões em propaganda após destruir as estatais, e prosseguiu: e os exemplos não vêm só do judiciário e do executivo, não. O péssimo exemplo vem do legislativo também, como nós tivemos, na véspera do carnaval, uma mudança de escala aqui do próprio Senado Federal e um aumento do auxílio-refeição do Senado Federal. E a Câmara dos Deputados quer aumentar o número de deputados federais em meio a tudo isso. O senador Eduardo Girão anunciou: nós estamos dando entrada, depois de amanhã, numa peça de pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, depois de estudar muito durante o carnaval com nossa equipe jurídica. E tem várias violações. Girão convidou os colegas a assinarem o pedido e afirmou que haverá uma entrevista coletiva na quarta-feira, porque todo mundo viu aquelas cenas dantescas, quase que de uma tortura psicológica, de coação do Mauro Cid. Vazou áudio, inclusive, no ano passado, dele falando com alguém próximo que já estava tudo combinado. Era quase como que algo encomendado. A narrativa pronta ali. Ou ele confirma ou ele tá lascado. E a gente viu as imagens do Gonet assistindo ao Alexandre de Moraes, sendo que o ministro Alexandre de Moraes não devia nem estar participando daquilo, porque ele é vítima, ele é o delegado, ele é o julgador, ele é o promotor, ele é tudo. E o Gonet, sabendo dessas irregularidades, assistiu, consentiu. O senador expôs a ampla gama de crimes que vêm sendo cometidos, com as violações dos direitos dos brasileiros, e convidou: quem está indignado com o que está acontecendo no Brasil, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, vamos para a rua dia 16 de março no Brasil inteiro, de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Leve o seu pedido, leve o seu cartaz. É o quê? É impeachment do Lula? Leve. É o quê? É fora Lula 2026? Leve. É o quê? É fora Alexandre de Moraes, impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Gonet, fim do foro privilegiado, o fim desse inquérito famigerado das fake news que rasgou nossa Constituição? Leve. Leve a sua faixa, o seu cartaz. Vá com a sua família. O
O senador acrescentou: é legítimo que seja nas ruas do Brasil e não apenas em um local. A gente não pode sufocar a vontade popular. Ao concluir, o senador disse: nos 40 segundos que me faltam, além da queda, o coice. Olha isto aqui, está certo isso? Jornal afirma que ministro do STF, grande jornal, O Globo, marca território para impedir avanço eleitoral de Bolsonaro. Avanço aqui no Senado em 2026. Tem ministro atuando. Que separação de poderes é essa? Que independência de poderes é essa? É uma promiscuidade de poderes. Que Deus abençoe essa nação. Vamos às ruas no dia 16. Bem, paz e bem, meu querido presidente dessa sessão, senador Humberto Costa, convivemos aqui desde 2019 e quero lhe cumprimentar por assumir a presidência do seu partido, Partido dos Trabalhadores, e desejar um bom trabalho à frente desse desafio. Quero celebrar também aqui o nosso retorno ao trabalho, né? Todo mundo fala que o Brasil só começa a andar após o Carnaval. E o Carnaval passou. Nós tivemos, infelizmente, o mês de fevereiro, um mês de muito pouca produtividade no Senado da República do Brasil. Eu estou aqui desde 2019, como eu falei há pouco, 6 anos à frente, aqui nesse desafio pelo estado do Ceará, e nunca tinha visto tamanho marasmo que aconteceu no mês de fevereiro. Nós tivemos 2 sessões, uma no dia 1º, que foi a eleição do presidente da casa pelo biênio, e outra que foi uma sessão de votações que nós tivemos numa quarta-feira, 15 dias atrás. Então, eu estava fazendo reflexões durante esse período, e quem é que perde com isso? Quem perde com isso é o Brasil, é o brasileiro. É você que está nessa tarde de segunda-feira, dia 10 de março, nos assistindo aqui, querendo soluções para os problemas do Brasil, querendo que a oposição se pronuncie, denuncie o que está errado, traga soluções. E, infelizmente, eu fiz a contabilização aqui, meu querido senador, que agora chega à nossa casa aqui, Zequinha Marinho. Eu contabilizei nesse mês de fevereiro que cada senador aqui, principalmente quem é de oposição, que precisa muito, né, fazer o seu trabalho de debate de ideias e tudo, 300 minutos sem falar da tribuna, que o senhor tinha direito, que eu tinha direito, foram tirados de nós 300 minutos, ou seja, 5 horas cada senador para trazer a sua visão, para trazer o seu posicionamento, ou seja, isso, quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com o plenário fechado do Senado? Nem sessão virtual nós tivemos, porque em alguns momentos, né, se fazia, quando não presencialmente, até pelo custo de passagens aéreas muito caros, e a pandemia nos trouxe, não há mal que não venha para um bem maior. Então, se tem alguma coisa de positivo na pandemia, além de uma profunda reflexão que teve, perdas de muitas vidas também, e aí fica a nossa solidariedade, mas tem um aprendizado também de fazer o trabalho híbrido, e nem sequer nós usamos no mês de fevereiro. Quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso é o governo atual, governo que precisa ser criticado numa democracia, plenário fechado não tem crítica, governo Lula foi beneficiado com isso, e o STF, que está devastando
a segurança jurídica do Brasil desde 2019, quando nós chegamos aqui, com o desmonte da Lava Jato, com decisões esdrúxulas, umas em cima das outras, com irresponsabilidade fiscal, com tudo que você possa imaginar, até censura. Então, para que nós possamos denunciar até a censura, precisávamos do plenário do Senado, que permaneceu fechado durante o mês de fevereiro, apenas um dia que nós tivemos essa oportunidade. E eu estou aqui, eu fiz questão de trazer, olha a quantidade de discursos durante esse período, de coisas do meu estado, do meu povo, dos meus conterrâneos, né? Problemas, soluções, buscas de alternativas, tudo aqui sem exercer o meu pleno direito de fala da oposição. Eu espero, sinceramente, e eu fico feliz em estarmos conversando numa segunda-feira, que nós tenhamos sessões todos os dias. Se não for para votação, que seja para discurso, como sempre tivemos na história do Senado Federal. Em 200 anos da casa, dia de segunda-feira, dia de terça-feira, dia de quarta, dia de quinta, dia de sexta, para quem estiver aqui poder fazer os seus pronunciamentos. Mas eu vou fazer um balanço, porque foi me tirado esse direito de aprofundar em cada tema desse. Os devaneios que estão acontecendo agora, enquanto você, brasileira, brasileiro, paga imposto cada vez mais alto, porque tiram até o último centavo seu da forma como o Brasil está sendo governado hoje, só pensam em aumentar, zero de fazer o seu dever de casa. Está aí o preço do ovo, está aí o preço do café, está aí o preço de outros produtos já aumentando, viagem para o exterior, gastança desenfreada, patrocínio de estatais, quebradas as estatais, dando prejuízo de novo no Brasil. Eu não podia falar, porque estava o plenário fechado. Mas agora estamos voltando. É aquela velha história, ainda estou aqui. Né, Zequinha? Ainda estou aqui. O STF gasta R$ 384 por gravata a ser presenteada mimo. E lenço. No meio do caos que vive o Brasil, de gastança, de torrando o dinheiro de quem paga imposto nessa nação, do seu dinheiro, o STF, como se não já bastasse jogar uma pá de cal na impunidade que tem feito todo dia, ainda fica dando lenço e fazendo gravata com seu dinheiro, R$ 384 cada uma. Você pega as aberrações que nós estamos tendo aqui, por exemplo, o tribunal planeja comprar, olha aqui, 50 iPhones, 16 Pro Max, ainda diz como é que é o tipo do iPhone, para desembargadores por meio milhão de reais, 500 mil reais. Olha o exemplo que devia vir de cima. E isso está acontecendo. Muitas vezes, para evitar, precisamos denunciar, precisamos acionar, a gente aciona, mas é importante reverberar aqui da casa, da tribuna, do Senado, para você, brasileiro, de forma transparente, saber o que é que está acontecendo com o seu dinheiro que você paga aqui. Aí você tem matérias que mostram que o STF custou 39% mais que a realeza britânica no ano de 2024. A realeza britânica, que a gente sabe dos custos estratosféricos, tem barco, tem avião. A gente viu, quem é que não assistiu alguma série mostrando o luxo? O STF gastou 39% a mais do que a realeza, né? Então ela teve um orçamento de 897 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais o STF consome no Brasil. Aí vem, ó, não para não.
Eu não estou me aprofundando nos temas. Tinha um discurso aqui para cada um, o que é que nós fizemos de ações. Muitas a gente está entrando com ação em cima disso aqui, pedido de informações, não para. Todo dia a gente tem colocado. Mas é importante a tribuna, para você saber, ouvir também. Porque a Rádio Senado, a Agência Senado, a TV Senado chega no Brasil inteiro. Justiça da Paraíba aprova em 24 segundos indenização de 234 milhões de reais para juízes. Só no estado da Paraíba. Está aqui. Em 24 segundos. Aí vamos aqui, o governo Lula. Rombo bilionário dos Correios prejudica contas de estatais e preocupa governo. De novo, o mesmo filme que a gente viu lá atrás, no governo da Dilma, do próprio Lula, usando as estatais, patrocínio. Projeto de poder. Estão todas quebradas, cheias de cargo para os companheiros. Você que paga isso. Isso sai do seu bolso. É importante você saber, cidadão brasileiro. Ainda vai gastar hoje a manchete, procura aí a manchete. O Lula dizendo que vai aumentar para 3 bi. Gasto com propaganda. Ah, tem aquela história do dólar, Zequinha Marinho, que o dólar, ninguém compra comida com dólar. Não... Também ninguém compra comida com propaganda, não. Ninguém compra comida com propaganda, não. TCU dá início à auditoria nas contas da Previ. E o presidente da corte pediu celeridade. A equipe técnica apura rombo de 14 bilhões de reais. 14 bi. Né? A gente entrou, Partido Novo, tem entrado com muitas ações nesse sentido. E os exemplos não vêm só do judiciário, do executivo. Não. O péssimo exemplo vem do legislativo também. Como nós tivemos na véspera do carnaval, uma mudança de escala aqui do próprio Senado Federal, aumento do auxílio-refeição do Senado Federal. Eu tomei uma decisão e eu quero respeitar os colegas senadores, claro, ninguém pode julgar, absolutamente ninguém. Eu tenho outras fontes de renda, graças a Deus. Mas eu não acho justo, e repito, o colega não tem culpa de não ter tido sessão. Estava pronto para vir, mas não teve. Mas eu vou devolver. Não para o governo, senão ele vai torrar o dinheiro do meu salário. Irresponsavelmente. Eu vou doar para uma entidade, para uma associação, porque trabalhar 2 dias durante o mês... eu não acho justo, não acho correto. Eu vou devolver esse mês de fevereiro e inclusive, de uma forma democrática, abrir para as pessoas fazerem sugestões de entidades, de associações que precisem. Nesse momento, nós vamos fazer a doação integral. Então, o Senado aqui aprovando penduricalhos. Já não basta super salários que existem no judiciário e a gente não delibera essa matéria que está na casa para se votar. E a Câmara dos Deputados aumenta o número, quer aumentar o número de deputados federais. No meio disso tudo. E sabe quanto é que vai custar? 46 milhões de reais por ano. Uma dobradinha STF junto com Câmara dos Deputados para alguns estados aumentarem. E isso vai custar 46 milhões. Eu tenho um projeto para diminuir o número de deputados federais e de senadores, PEC. 2 por estado, em vez de 3 por estado. E lá na Câmara,
300 deputados em vez de 513 deputados. Para que tanto? Não tem nem cadeira. Quando tem sessão plena, não tem nem cadeira para os deputados federais todos que foram eleitos sentarem. Fica a metade em pé, quase. E ainda querem aumentar o número. Nós questionamos também o governo Lula sobre o contrato de quase R$500 bilhão com empresa estrangeira para a organização de evento aqui no Brasil. Quase R$500 bilhão. E uma das pessoas que assina, que participa desse contrato, é um ex-investigado da Lava Jato. É aquela velha história, o poste mijando no cachorro, desculpa a expressão, mas é o que a gente está vendo no Brasil. E a gente precisa acordar, denunciar tudo isso. No meu estado, por exemplo, nós entramos também com uma ação do Partido Novo contra os conselheiros, que tem conselheiros em disponibilidade, recebendo o salário do cearense, no extinto Tribunal de Contas do município. E o Tribunal de Contas do Estado continua fazendo indicação, indicar agora a esposa do ministro Camilo Santana. Na cara dura, indicaram agora. Qual é a moral que se tem para se investigar as contas de quem é do mesmo grupo político, do mesmo partido? Zero de moral. Isso tem acontecido também lá no Pará, isso tem acontecido em outros estados. Essas indicações políticas que têm deixado a politicagem tomar conta das nossas instituições. Por falar em politicagem, senhor presidente, nos 4 minutos que me faltam, me prometo que não vou, até porque o senhor está tendo uma benevolência grande com problema de saúde, eu não vou me estender. Nós estamos dando entrada, depois de amanhã, numa peça de pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É o primeiro pedido de impeachment. Eu já tinha feito um na época contra o Aras também. Eu assinei o do Alessandro Vieira. E agora nós estamos fazendo do Gonet, depois de estudar muito durante o Carnaval, nossa equipe jurídica, e tem várias violações. Quero convidar os senadores da República que quiserem, já disponibilizei a peça para quem quiser, para assinar o apoiamento desse pedido de impeachment. Vamos fazer uma coletiva na quarta-feira, ali na frente da presidência do Senado, porque todo mundo viu aquelas cenas dantescas de quase que uma tortura psicológica, de coação do Mauro Cid. Vazou áudio, inclusive, no ano passado, ele falando com alguém próximo, que já estava tudo combinado. Era quase como algo encomendado. A narrativa pronta, ali ou ele confirma ou ele está lascado. E a gente viu as imagens do Gonet assistindo o Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes não deveria nem estar participando daquilo, porque ele é vítima, ele é o delegado, ele é o julgador, ele é o promotor, ele é tudo. E o Gonet, sabendo dessas irregularidades, assistiu, consentiu. Então tem violações aqui do artigo 40, itens 2, 3 e 4 da lei do impeachment. Graves omissões e distorções perpetradas na peça acusatória assinada pelo denunciado. Da violação dos princípios da busca da verdade real dos fatos, do contraditório e da ampla defesa. Da seletividade da denúncia, da falta de isenção e parcialidade, da sonegação de informações relevantes na denúncia. Só pegou o que interessou e distorcendo. Da omissão criminosa, que é o crime omissivo impróprio perante os flagrantes atos delitivos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes na audiência realizada no dia 21 de novembro de 2024, artigo 13, parágrafo 2º da Constituição. Do Código Penal, perdão. Prevaricação, também, artigo 319, transgressões dos deveres do cargo e comprometimento da credibilidade do Ministério Público Federal, do sistema de justiça, e a falta de zelo pela proteção dos direitos fundamentais e pela observância do devido processo legal e sistema acusatório. Então, tudo isso nós vamos apresentar quarta-feira, um grupo de senadores que está assinando. Convido aqui mais uma vez a todos para assinarmos juntos, porque o que está errado a gente não pode fechar.
os olhos, é nosso dever. E outra coisa, quem está indignado com o que está acontecendo no Brasil, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, vamos para a rua dia 16 de março. No Brasil inteiro, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, leva o teu pedido, leva o teu cartaz. É o quê? É impeachment do Lula? Leva. É o quê? É fora Lula? Só 2026? Leva. É o quê? É fora Alexandre de Moraes? Impeachment de Alexandre de Moraes? Impeachment de Gonê? O fim do foro privilegiado. O fim desse inquérito famigerado das fake news que rasgou nossa Constituição? Leva a tua faixa, o teu cartaz, vai com a tua família. Pelo Brasil vai acontecer em alguns locais, inclusive em Fortaleza, na Praça Portugal, às 16 horas. Eu estarei com os meus conterrâneos. Um grupo de deputados e senadores está indo ao Rio de Janeiro. Outras capitais estão se organizando e o povo tem direito de se manifestar. É legítimo que seja nas ruas do Brasil e não apenas em um local. A gente não pode sufocar a vontade popular. Aliás, e já encerrando, as grandes mudanças desse Brasil, desse país, eu participei delas, como cidadão, na rua, nem imaginava ser político, foi através das ruas. E nós estamos precisando de novo voltar às ruas pelo Brasil. Nos 40 segundos que me faltam, além da queda o coice, olha isso aqui. Eu tenho uma marca da independência, votei muita coisa a favor do governo anterior e coisa contra. Desse também. Agora olha isso aqui, está certo isso? Jornal afirma que ministro do STF, grande jornal, o Globo, marca território para impedir avanço eleitoral de Bolsonaro. Avanço aqui no Senado, em 2026. Tem ministro atuando. Que separação de poderes é essa? Que independência de poderes é essa? É uma promiscuidade de poderes. Que Deus abençoe essa nação. Vamos às ruas dia 16. Obrigado. O senador Girão, que fez o pronunciamento, ficou exatamente no tempo. Então, passo a palavra agora ao senador Zequinha Marinho. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval.
Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.